3. Vamos lá. Bom dia, gente. Bom dia, meus amigos. Bom dia, eu sou o Dr. Heleno Lopes, alegre, feliz da vida. Hoje é segunda-feira, 14 de novembro de 2022. Você pode olhar no calendário que o mês de novembro é igual a março. O dia de hoje, em março, foi segunda-feira. Fevereiro também, viu? Entendeu? É só aprender o calendário. Eu queria registrar aqui a presença do meu amigo Dino Boy, radialista de mão cheia, jornalista, comunicador, tem rádio web. É a rádio, não é do futuro, não é a rádio de hoje. Eu estou muito bem em duas estações de rádio web, a Rádio Web Pajou e a RádioDVC.com. Você basta botar o celularzinho na mão, sintonizar, Rádio Web Pajou, RádioDVC.com. Dia de domingo, dia de sábado, às 11h30 da noite, morrendo de saudade pela Rádio Web Pajou e RádioDVC.com. 10 da manhã só pela Rádio Web Pajou, 2 da tarde, domingo, só pela RádioDVC.com. Bom dia, meus amigos, bom dia, bom dia. Olha, eu estou amparado pelo artigo 5º, incisos 2º, 4º, 9º, artigo 220, parágrafos da Constituição Federal. No artigo 5º, inciso 2º, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, se em virtude da lei. 4º, é a liberdade de manifestação de pensamento sem anonimato. 9º, é livre a manifestação de pensamento, comunicação e expressão, independentemente de censura ou licença prévia. Estou amparado também pela nota do Ministério da Defesa sobre o Código-Fontes do Tribunal Superior Eleitoral. Estou amparado também pela nota dos comandos militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, para fazer minhas críticas dentro da Constituição Federal e sem sair da circunferência da nossa Carta Magna. Não é 4 linhas, não. 4 linhas está bom. Não vamos transformar a Constituição num quadrilátero, não. Bolsonaro transformou, né? Quadrilátero. Mas eu prefiro uma circunferência, né? Tudo vale. Um triângulo, o triângulo da Constituição, tá bom? De qualquer forma, vamos cumprir a Constituição Federal. Senhores, eu agora estou livre pela garantia das Forças Armadas sobre liberdade de expressão e de crítica aos poderes. Será que vocês acreditam que o cidadão eleito deve ser presidente da República? Tanto pelo seu passado de cidadão levado à condenação, ao xadrez e descondenado, quanto pelo que está fazendo só na transição, demonstrando que quer entregar o Brasil ao pessoal lá do lado de lá. Canhotos da Venezuela, Nicarágua, Argentina, Cuba, Macau, Moçambique, Colômbia e outros bichos. Bom, mas eu não quero só isso não. Vou fazer aqui um preâmbulo de rememoração do que eu disse. Aliás, para não me esquecer, descaradamente, me desculpem, né? Cinicamente, foi dito aí que o Supremo julgará no plenário aquela imoralidade, mudar de voto sem uma fundamentação própria, legal, constitucional, sob pena de ser cassado, né? Mas vamos lá. Aí, quando o ministro Gilmar Mendes, aquele mesmo, senhores, que deu um abraço fraternal do doutor Zanin, advogado do Lula, no plenário, chorando pela vitória do advogado, sem vergonha, ele disse: o Lula tem direito ao julgamento justo. E eu disse: vocês podem olhar minhas lives aí todinhas passadas, acortaram muitas lives minhas, para mim não me importa, quando eu disse que estavam preparando uma forma
inconstitucional de colocar esse cidadão aí, que eu não quero nem dizer o nome, faz nojo, de novo para disputar a eleição. A partir daí, com o Sistema Globo de rádio, televisão e jornais, com quase toda a rede Bandeirantes, a própria Jovem Pan, que mantém a mulher mais truculenta e imoral e gosta de ser inconstitucional, a tal de Amanda Klein, o Fabiano Piperno, que faz, é triste, lamentável, graças a Deus, passar um tempinho com ele, que ele viajou lá para o Catar, para a Copa do Mundo, que ele é repórter esportivo. Aliás, um aviso na verdade, viu? A FIFA fez julgar que quem for LGBT não vá assistir a Copa e as seleções que tiverem jogador LGBT, porque lá é pena de morte para LGBT. Se descobrir ou se deu pala, tome, e apedrejamento é a principal pena, viu? Bom, aí todo dia o Globo noticiando, negacionista, ataques antidemocráticos, isso e aquilo, todo dia. E foi abiudando o negócio que chegou a pontos mais importantes que eu vou dizer aqui, porque são muitos e eu não vou ter condições de me lembrar de tudinho, mas vamos ver. Vocês se lembram quando o ministro Luiz Roberto Barroso disse que eleição não se ganha, se toma, reafirmando, entre aspas não, reafirmando com a mesma contundência a frase do José Disseu, que é o maior urubu do governo que passou e deve estar no segundo governo, afora o Zé Cueca e outros mais. Depois, lá em Boston, o senhor Luiz Fux, ministro, estava lá em Washington, veio se encontrar com o Luiz Roberto Barroso, um empresário rico lá, mas a Tabata Amaral, deputada federal, e eles disseram que a principal preocupação, a principal luta seria retirar do poder o presidente. Todo mundo sabe disso. O senhor Luiz Roberto Barroso foi a Oxford, na Inglaterra, e lá foi chamado de mentiroso por outro, chamado Alexandre Cruz. E quase que havia a prática das agressões mútuas, ou seja, a chamada contravenção e as vias de fato, não é? Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Aí ele pegou, comunicando-se com a Alemanha, eu não me lembro se foi só redes sociais ou se foi pessoalmente. Também disse um bocado de coisas contra o Brasil. Aí veio o senhor Edson Fachin. Quando o TSE convocou as Forças Armadas para participarem da Comissão de Transparência, pouco tempo depois, ele mesmo disse: quem participará da fiscalização, da apuração, são, abre aspas, as Forças Armadas. E eu disse aqui que seria uma facada nos peitos dos homens de galões e 4 estrelas das patentes militares. Outras coisas que eu venho falando. Eu vou, agora, se eu me esqueça, sexta-feira à noite, o senhor ministro José Antônio Dias Toffoli, aquele mesmo que foi reprovado em 2 concursos para juiz de direito do Estado de São Paulo, ele que foi advogado do PT por muitos anos, ele que pertenceu aos governos da Dilma e do Lula, ele que foi nomeado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque a maior vergonha que existe
é descumprir o artigo 101 da Constituição Federal, que impõe que o ministro indicado deve ser sabatinado para provar, primeiro, a sua qualidade moral, a sua idoneidade, reputação elevada e, principalmente, ser um craque no direito, especialmente direito constitucional, reputação moral e notável saber jurídico, é o que diz o artigo 101 da Constituição Federal. Ele foi nomeado. Passou a comandar a Suprema Corte, juntamente com outros 10 ministros advindos dos governos Fernando Henrique Cardoso, Collor de Mello, Dilma e o próprio protegido deles. Bom, esse cidadão, no dia 14 de março de 2019, ele criou o Inquérito do Fim do Mundo, nome dado pelo ministro Marco Aurélio de Mello, esse aí que foi nomeado pelo Collor de Mello, que só me deixou um arranhão como ministro. Foi aquela soltura naquela meia-noite daquele André do Rex, aquele habeas corpus que eu até não entendi. Bom, o senhor Marco Aurélio de Mello se aposentou, entrou no lugar dele o André Mendonça, no lugar do Celso de Mello, que quando saiu, chamou o presidente de genocida, entrou o Cássio Nunes Marques. Foi 10-1 aprovando aquele inquérito do fim do mundo que ainda continua. E o senhor Marco Aurélio de Mello hoje dá entrevistas, inclusive quando ele estava no plenário ainda chamou o senhor Alexandre de Moraes de xerife. E ele repete tudo isso que ele disse nas redes sociais e nas entrevistas nas estações de televisão. Bom, pois bem, o senhor Toffoli foi entrevistado sexta-feira e disse que não se arrepende de ter instaurado de ofício o que nós chamamos de inquérito do fim do mundo e a nomeação também discricionária do senhor ministro Alexandre de Moraes para o relator desse inquérito. E não se arrepende porque obteve muitos frutos. Que frutos foram obtidos? Vamos lá. Perseguição ao presidente Bolsonaro foi só o que deu. Perseguição, inconstitucionalidade, e vamos numerar aqui só algumas. A primeira, mandou prender a Sarah Winter, um ativista. A segunda, decretou a prisão do Oswaldo Eustáquio, que, em consequência, sofreu um atentado dentro do xadrez e está paraplégico. Decretou a prisão de um jornalista chamado Hélio Macedo, que ainda está preso, embora em sua residência com tornozeleira caladinho. Decretou a prisão do caminhoneiro José Truvão, que ainda está nas consequências da prisão. Decretou a prisão do jornalista Alan Santos e determinou a extradição dele para o Brasil. Aí vamos depois do principal. Extradição, eu disse aqui, jamais Alan Santos será extraditado para cumprir prisão preventiva, porque a justiça norte-americana, ela respeita as constituições e, principalmente, além dos pactos internacionais, o maior pacto que já foi estudado na história, o Pacto de São José da Costa Rica, que ele revogou a prisão por depositário infiel, que estava no artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal. Aí nunca Interpol colocou o nome do Alan Santos lá como procurado pela polícia. E também nunca a extradição veio. Não é desmoralização do ministro, não. É desmoralização de nós brasileiros
representados por um cidadão que não tem só cabelo na cabeça e com certeza não tem miolo também. Eu lembro até aquela prova que eu sempre digo, está lá na creche Tomatia, aquele livrinho do vestibular para ingressar no liceu. Cabeça que desconsolo, cabeça força de zelo, por fora não tem cabelo, por dentro não tem miolo. Pensa aí. Aí vamos. Por que eu digo que essas prisões são todas ilegais e principalmente inconstitucionais? Primeiro, qual a competência que o senhor ministro Alexandre Moraes tem para decretar a prisão dos jornalistas, do Zé Trovão, até do Roberto Jefferson? Cala minha, né? Roberto Jefferson. Não tem competência porque os crimes supostamente praticados talvez fossem ou são crimes contra a honra ou crimes de ameaça, os quais são personalíssimos. Vamos dizer lá, quando o senhor Oswaldo Eustáquio disse algo, ele não ofendeu nem a dignidade de ministro, nem ofendeu o Supremo Tribunal Federal. Vamos admitir que ele tenha ofendido o ministro. Onde é que está escrito que o ministro pode ser juiz, promotor, delegado e julgador ao mesmo tempo? Nunca. Mesmo. Segundo, vou dizer para todo mundo, a Sara Winter, Oswaldo Eustáquio, Zé Trovão, Roberto Jefferson, Alan Santos, o Elton Macedo, eles não têm foro privilegiado. Ah, mas foi o ministro que foi vítima? Vamos admitir que tenha sido vítima. Onde é que está escrito que se eu chamar, ofender o ministro do Supremo Tribunal Federal, se esse ministro, primeiro, tem competência para decretar minha prisão? Segundo, se o meu foro é do Supremo. A nossa lei brasileira, a Constituição, no artigo 5º, inciso 38, que é relativamente aos poderes do Tribunal do Júri, isso aí é a parte para o Roberto Jefferson, e relativamente aos crimes de ação privada e os crimes subordinados à representação, o que é que nós temos? Temos que o foro deve ser do local do crime e o foro do cidadão para os crimes contra a calúnia, difamação e injúria, artigos 138, 139, 140, com as majorâncias do artigo 141, se houver. Então vamos lá. Se a Sara Winter, o Elton Macedo, Oswaldo Eustáquio, Zé Trovão, Roberto Jefferson e o Alan Santos ofenderam ministros, não existe o crime de atentado contra a democracia por parte deles, e muito menos, mesmo na época da fraca e desprezada e inconstitucional vigência da lei de segurança nacional. Aí não existe nada que diga que o Alan Santos tem que responder perante o Supremo Tribunal Federal. Sara Winter, Oswaldo Eustáquio, Roberto Jefferson, Zé Trovão e o Elton Macedo. Não tem. O ministro sendo ofendido, o artigo 145 e parágrafo do Código Penal, considerando ministro do Supremo Tribunal Federal o maior escalão do serviço público, ele se iguala até um carroceiro da prefeitura, um gari, porque o servidor público tem duas prerrogativas. A primeira é propor a ação penal privada, artigo 30 do Código de Processo Penal, através de si ou do advogado, observando os poderes contidos no artigo 45, aliás 44 do Código de Processo Penal. Poderes especiais para propor queixa-crime, com as majorando do artigo 141, pelo fato de ser servidor público o senhor Alexandre Moraes, a senhora Carmen, exercício do seu cargo.
Ou então, ele pode sair dessa prerrogativa do artigo 30 do Código de Processo Penal, que é a ação penal privada, também chamada de queixa-crime, e querer uma representação criminal, porque o próprio artigo 145, parágrafo 1, diz: pode o servidor público formular representação criminal para que o Ministério Público instaure ação penal pública condicionada. Agora tem um artigozinho, artigo 38 do Código de Processo Penal. Ele diz: todo aquele que não propuser a queixa-crime ou a representação dentro de 6 meses do conhecimento do fato ou do dia de seu acontecimento, decairá do direito de queixa ou representação. No artigo 39, quanto à representação, tem que estar o advogado com poderes especiais bem delineados na própria procuração. Então, para a Sara Winter, o senhor ministro Alexandre Moraes não podia fazer o que fez. E mais ainda, jamais se pode pensar que em queixa-crime seja decretada a prisão, em crime de ameaça seja decretada a prisão. A inventar que é crime contra a segurança nacional é querer botar pirulito na boca dos estudantes de direito, do curso primário de direito, que é o primeiro ano, né? Tá certo? Dito isto, vamos analisar 2 fatos importantes. O caso do Daniel Silveira e o caso do Roberto Jefferson. Senhores, a gente sente perfeitamente nos dois aquilo que é caso de diminuição de pena. Eu estou até aqui. A emoção, doutor. Você sabe lá o que é um deputado federal pegar uma rede social e jogar a emoção como o Daniel Silveira jogou? Ainda disse assim: eu estou amparado pelo artigo 53 da Constituição Federal. Esse artigo 53, ele diz que parlamentar não pode ser punido civil e penalmente por votos, palavras e opiniões. Aí querer dizer que a voz de um parlamentar feriu a Lei de Segurança Nacional é uma vergonha. Eu não vou descer a muito detalhe, porque eu posso ir até de noite aqui. Caso Roberto Jefferson, igual. A emoção que tomou conta dele pelo amor que tem a democracia e vendo a nossa democracia desmoralizada por esses atos inconstitucionais dos ministros que não cumprem o artigo 102 da Constituição Federal como guardião da Constituição, ele foi às raias da coisa mais feia do mundo que eu já vi, mas ele pode ter cometido todos os crimes. Mas o tribunal de júri que tem que julgar o Roberto Jefferson tem que ser primeira instância. Nem o senhor ministro Alexandre de Moraes tem prerrogativa de decretar a prisão dele. Antes do fato. Que ele decretou a prisão quando o Roberto Jefferson disse aquelas coisas com a Carmelúcia. E aqui para nós, viu, senhores? Qual é o cidadão que depois não reflete aquilo que ele disse sem querer ou propositadamente? Onde é que cabe uma ministra dizer publicamente: isso aqui é uma censura prévia, mas como é a censura temporária, eu acato. É até segunda-feira, que é no dia 1º de novembro, aliás, 31 de outubro. Cabe na cabeça do cão do Satanás e nunca na cabeça de uma ministra dizer um troço desse. Aí provocou o Roberto Jefferson a emoção de dizer umas palavras contra a ministra. E eu não estou dizendo nada contra ela, não. Só estou criticando. É um direito meu.
Aí o senhor Alexandre Moraes decretou a prisão. Prisão por quê? Que ele ofendeu a ministra. Só a ela competia propor a queixa-crime contra ele ou a representação criminal. E ele nunca mais dizer que violou a Lei de Segurança Nacional. Que lei de segurança? Que não está nem em vigor a Lei de Segurança Nacional. Agora, me perdoe, né? Quando ele deu tiro, eu achei errado, mas ele vai ter uma defesa muito grande, porque o pior não é isso. O pior é que os pares do ministro Alexandre, tudo no conluio, me desculpa eu dizer assim, é crítica, menos o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, eles concorrem para tudo isso. A própria Rosa Weber fica inerte e ainda vota a favor dessas coisas. Infelizmente o STJ cedeu, salvo engano, 2 ministros irresponsáveis e iguais, ministro Benedito Gonçalves e outro lá. Exclui-se o Raul Araújo, que é cearense, meu conterrâneo de Cambuci, que tem uma postura muito constitucional. Aí eu vou dizer mais uma coisa, pessoal. Como é que o ministro assume o lugar do Tribunal do Júri para julgar o Roberto Jefferson por tentativa de homicídio? Quando ele tem a defesa dele, eu até podia ser até uma legítima defesa. Legítima defesa por quê? Porque se a Polícia Federal, com a devida vênia, me desculpem, foi cumprir ordem ilegal, porque a ordem dessa partir de um ministro pode ser do cão, não é legal, é ilegal, é inconstitucional. Aí o que é que acontece? O artigo 25 do Código Penal, que regulamenta com muita perfeição o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, digo já, diz lá: o agente que pratica o fato, repelindo a agressão atual ou injusta, contra direito seu ou de outrem, com os meios moderados. Ele exagerou nos meios que não foram moderados. O artigo 5º, inciso 11, se a Polícia Federal sentia que estava com uma ordem legal, está lá, inciso 11, o lá é o domicílio inviolável do cidadão, só podendo ser devassado quando houver um flagrante delito, ou pedir socorro, incêndio, socorrer alguém. Podia o senhor ministro Alexandre Moraes mandar prender Roberto Jefferson também pela proibição constitucional da lei, regulamentação da lei 9504/98, a lei eleitoral, que diz que naquele dia não podia ninguém ser preso até em flagrante delito, a não ser por crime hediondo, tal crime inapensável. Aí, passando das raias da lei, da Constituição Federal, o senhor ministro Alexandre Moraes mandou prender o Roberto Jefferson. Aí provocou aquela defesa que ele fez exagerada, porque ele exagerou. Aí não veio o Tribunal do Júri do Supremo Tribunal Federal, todo mundo julgando contra o Roberto Jefferson, porque tirou da ministra Carmen Lúcia a prerrogativa de propor não uma ação penal contra o Roberto Jefferson em primeira instância. E o pior, o artigo 74 do Código de Processo Penal, que regulamenta o artigo 5º, inciso 38 da Constituição, diz que o foro é do local do crime, ou se o crime for em mais do município, o foro da comarca que primeiro tomou conhecimento da ação penal. Agora vamos ver o caso do Daniel Silveira. Primeira coisa horrível foi a prisão dele, passando por cima do artigo 53 da Constituição Federal. E veio esse indivíduo da terra do Hernan Carneiro, que também não vale uma prata furada, chamada Arthur Lira. O que ele fez? Colocou em plenário, e quando souberam que o relator ia pedir absolvição, ia se insurgir, mudaram para Magda Mofato.
Parágrafo segundo, artigo 53 da Constituição, diz que ele não podia botar em plenário. Por quê? Sem o auto de prisão em flagrante, que todo mundo divulgou, da cabeça vazia de um ministro, dizer mandado de prisão em flagrante, isso aí nem estudando direito igual uma dessa. Não existe isso. A prisão só pode acontecer por duas formas: por auto de prisão em flagrante ou mandado de prisão. Artigo 5º, 61 da Constituição Federal. E quando mandado de prisão em flagrante, ainda por cima, descumpre todas as regras do flagrante dos artigos 312 a 306 do Código de Processo Penal. Isso é crítico, viu, pessoal? Vamos mais adiante. Aí o Arthur Lira, concordou com a prisão. E os pares lá concordaram também, do Alexandre Moraes. Vem a audiência de custódia, audiência que não existe na lei. Ela é criação da jurisprudência para denominar aquele encontro que o juiz tem com o réu em flagrante, para ele dizer se o flagrante é legal ou não, e acatando, ele já converter em prisão preventiva. Isso deve existe. Ele converte o próprio flagrante. Artigo 310 do Código de Processo Penal. Aí lá do Supremo veio um juiz para fazer a custódia, converteu a prisão em flagrante. Bom, tudo passou, lá veio outra vez. O Daniel Silveira, escondendo-se na Câmara Federal para não colocar tornozeleira. Mandaram a Polícia Federal invadir. Lá chegou outra oportunidade do Arthur Lira, outra oportunidade de revogar a prisão. Parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal. A Magda Mofato vem a público fazer uma rendição, dizendo que foi enganada, que disseram que era só 7 dias de prisão. Deputados que votaram a favor da prisão quiseram mudar o voto. Deputados confessaram que foram coagidos. Bom, passou. Aí vem o julgamento dele, já com a revogação da Lei de Segurança Nacional, definitivamente, e a criação do artigo 549J e seguinte, do Código Penal. Mas vamos fazer aqui uma pausa na coisa. Vamos fazer aqui uma pausa. Quando o Alexandre de Moraes viu alguma coisa sobre a revogação da Lei de Segurança Nacional, vou conceder fiança para o Daniel Silveira, R$100 mil. Aí. Diz que ele pagou fora do prazo, por isso não valia a fiança. Veio o julgamento. O André Mendonça deu um fora porque concordou numa prisãozinha pequenininha só para reprimir a forma. Isso foi um julgamento até religioso. Ele mesmo disse. Foi 10-1, só o Cássio Nunes Marques votou contra. E quem assistiu ao julgamento, e nem um jurista disse o que eu vou dizer agora, que eu venho dizendo. Inclusive, mandado de prisão em flagrante, que não existe na Constituição nem na lei. Inclusive, outra coisa, quando ele concedeu fiança, a Câmara Federal, teve uma sessão extraordinária, deveria ter chamado para acatar a fiança e eliminar todo o processo do Daniel Silveira. Vou já dizer por quê. E quem assistiu, quem estudou direito, até o pessoal lá do primeiro ano de direito sabe, o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal é a chamada irretroatividade da lei penal quando prejudica o direito do réu. É só aplicar para favorecer. Aí o Alexandre vai dizer assim, teoria da ultratividade, é exatamente isso. Vamos aplicar pelo crime do artigo 344,
3 anos e 6 meses. Vamos aplicar 3 anos e 6 meses pelo crime do artigo 549, a linha J, Código Penal. E mais tanto, porque o crime é continuado, que eu nunca aprendi isso, porque os vídeos ficam rodando, é continuado, né, pessoal? Na minha cabeça não é não, viu? Aí, majorante do artigo 71 do Código Penal deu quase 9 anos de cadeia. Em regime fechado, pensa aí. Aí, senhores, o que é a teoria da ultratividade? Se o artigo 53, parágrafo 2º, ainda que ele tivesse feito um crime autuado em flagrante, na época por crime não afiançável, no momento que o crime se torna afiançável, a retroatividade é para eliminar todo o processo criminal. Pergunta aí o nosso jurista Isvenda Martins se ele concorda com o que eu digo. Se ele concorda. Para acabar de esculhambar o troço, constranger o cidadão brasileiro. Isso foi no dia 20 de abril deste ano. No dia 21, feriado nacional de Tiradentes. E aí, Messias Bolsonaro já tinha o decreto de graça e indulto pronto, artigo 107, inciso 2º do Código Penal, artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, artigo 734 do Código de Processo Penal, disse lá, concedo graça e indulto personalismo em favor de Daniel Lúcio da Silveira, pela pena de tantos anos, pena principal, as acessórias, pena tal. Aí vem o PT, o Randolfo Rodrigues, partido de esquerda. Ação declaratória de inconstitucionalidade. Aí tome inconstitucionalidade do decreto. Augusto Aras, deve ser acatada só a extinção da pena principal. Quer dizer, isso é uma cabeça irresponsável. Os caras estão doidos para fazer o diabo com o presidente. Daniel Silveira ficou respondendo pelas penas acessórias. Eu disse aqui, se eu fosse advogado na época, eu tinha pedido socorro do artigo 142 do Código Penal. Vou dizer da Constituição Federal. E vou dizer, eu que participei assistindo, ouvindo, não foi como participante ativo, das discussões da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e 88, posso dizer aos senhores que, quem quiser veja lá, na época estavam lá Afonso Arino de Melo Franco, Ulisses Guimarães, Dante de Oliveira e outros mais. José Sarney, infelizmente, Tancredo Neves, dentre outros. Mas estava lá também o Miguel Reale pai, que merece respeito. Não merece esse Miguel Reale junto. Aí, vamos inserir textos na Constituição para garantir ao povo brasileiro não sermos mais vítimas do comunismo. Parênteses, desde o Marechal Flores Peixoto, que vê esse negócio todinho, quem se lembra da Revolução de São Paulo de 32, que morreu comunista que foi uma peste. A intentona comunista de 35, que foi sufocada pelas Forças Armadas cobrindo Getúlio Vargas, que é o ditador. Depois do Estado Novo, em 37, depois da deposição do Getúlio, a vontade de invadir o Brasil foi sufocada com a eleição livre e democrática do Getúlio Vargas na eleição de 50. Aí vem aquela confusão de Carlos Lacerda querendo implantar as regras dele, chegando ao suicídio do Getúlio, ao rumoroso caso 18 do Forte, o envolvimento do anjo negro Getúlio, o Gregório Fortuna, naquele episódio do assassinato
do Major Vaz, que levou à rebelião dos aeronautas, criando a República do Galeão, todo mundo sabe só da história. Aí quiseram também fazer o diabo para evitar a posse de Juscelino. Foi empossado. Aí vem a eleição de 1960. Juscelino esteve em Fortaleza, no Ceará, na enchente do Oroz. Eu já era do rádio há muito tempo. Viajei por Oroz, aquela enchente, arrombamento do Oroz, eu, Nogueira Saraiva, o nosso saudoso Juarez Silveira, o doutor Arruda, o Paulo Lima Verde, Fernando César Mesquita, não sei se isso me apelo, o Nogueira Saraiva, jornalistas, Tonito Tamandeiro, do cara, Dorval Aires, o velho Dorval Aires. Aí, eu me lembro que eu estava lá em Russa, do quartel, do 1º batalhão, o coronel Holanda, Cristóvão Peixoto de Holanda. Se você quiser passar a noite dando bufete em Muriçoca, está aqui, você pode dormir. Dormir nada. Nogueira Saraiva resolveu salvar aquela gente de Russas, Peixe Gordo, aquela zona ali, que esse pessoal estava irredutível, ninguém queria desocupar os altos. Itaiçaba estava todo abrigado lá no Alto Orlando, Alto Brito, Aracati, estava todo mundo lá no aeroporto, onde era alto. Aí o Nogueira Saraiva me ligou, via rádio da polícia. Pai, eu contei, Nogueira, aqui o pessoal não quer sair de Russas, nem de Peixe Gordo. Dá uma exclamação. Ele disse para mim, pois eu vou arrombar o Oroz. Talvez ninguém saiba desse detalhe. Aí divulgou, atenção, 80 quilômetros de águas estão no destino aí de Aracati, população ribeirinha do Rio Jaguaribe e tal. Eu me lembro, eu estava em Russas, era todo carroça, geladeira, menino, diabo, e fugindo do centro da cidade. Aí, Juscelino Kubitschek inaugurou Brasília. Aí lá eu disse aquela exclamação toda, e eu me lembro muito bem, eu era do rádio, 1964, quando o João Goulart, que eu votei no Marechal Lopes, olha bem, estive no palanque do lote do Jânio Quadros, do Ademar de Barros, Peixoto de Alencar, na reportagem, divulgando através da Rádio Aripe do Crato, Dragão do Mar, Ceará Rádio Clube, Rádio Iracema, as emissoras do interior. E o Jânio encheu a Praça José de Alencar, saindo gente pelos ladrões, ruas laterais, que a gente não conseguia passar no meio das pessoas. Só que eu fazer já uma semelhança. Aí, Ademar de Barros, me lembro que eu ajudei o Ademar a subir no palanque, as pernas no sul, que parecia um elefante, ajudei ele. O Lote, aquela cara dele, entendeu? Veio com a Edna Lote, depois teve uma triste morte, né? Milton Campos, João Goulart, uma educação fabulosa, tratava a gente como criança. Ademar de Barros não tinha ninguém na praça, uns 500 gatos pingados, mais ou menos. A mesma coisa com o Lote. Será que naquele tempo tivesse o Alexandre de Moraes? Não vamos divulgar a praça cheia de gente, porque é princípio da desigualdade, a isonomia. Aí vão ferir o Lote e o menino, e o Ademar de Barros? Não. E naquele tempo, era uma chapinha dentro da urna, no nome, era quadradinho com o nome. Dentro da urna, o nome do vice, o João Goulart era vice de todo mundo. Você podia votar nos dois. Bom, então, eu não estou conformado com o resultado, a proclamação do resultado do TSE. Eu estou revoltado, assim como está toda a população brasileira, pela forma imoral, inconstitucional, praticada para que fosse eleito um elemento que destruiu o Brasil,
e quer voltar à mesma cena para fazer a mesma coisa e já propalou isso. Propalou não por voz, por atitudes. Nicarágua já teve, parabéns, Venezuela também, Cuba também, Argentina também, Alberto Fernandes veio ao Brasil para posse. Aliás, para parabenizar. Aí já recebeu um recado escrito do Alexandre Moraes para regular as mídias sociais. Meu amigo, o que é mídia social? É isso aqui que eu estou falando. A nossa Constituição garante, meu amigo. E para reformar o artigo 5º, inciso 4º, 9 e 15 da Constituição Federal, só por Assembleia Nacional Constituinte, que o próprio artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal, não admite emenda para abolir ou modificar direitos fundamentais. Bom, aí, nisso, as Forças Armadas que foram convidadas esqueceram. Ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, vou preparar o relatório. Esse Randolfo Rodrigues chegou a bater nos peitos e dizer que ele fazia as vendas de PGR. Tudo isso acontece. Enquanto isso, as ordens do senhor ministro Alexandre Moraes, constrangendo o povo brasileiro. Bolsonaro não pode botar nas redes sociais as imagens de 7 de setembro, as imagens da ONU e as imagens não sei de onde mais. Porque é princípio da isonomia. Quer dizer, um homem que chegou aqui no Ceará foi aplaudido, em todo canto era mito, 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 encheu ruas e avenidas do Brasil todo, enquanto o outro tinha medo, era de ladrão para lá, o nome que levava, e era o candidato prefeito dos ministros. Todo mundo sabe disso. Inclusive eu disse muitas e muitas e muitas e muitas vezes que queria empurrar o cidadão lá na goela do povo brasileiro. Podem ver minhas lives. Mas empurrar é errado. É errado porque exageraram a ajuda da Globo, tudo. O Bolsonaro, que levou facada mortal, o cara que foi proclamado, chegou a dizer que era mentira. O ministro Celso de Mello chamou de Bolsonaro de genocida. Aqui o Carlos Aires Brito, que eu não sabia que ele era cearense, foi candidato a deputado federal pelo PT, também diz atos vulgares contra o Brasil. Ele, mais outro lá. Agora o Macalé de Mello se mantém firme. Ministro aposentado do STF. Aí começou a exaltaria, aquele negócio, aquele debate velho da Globo, o tal de William Bom na Globo, jogando gente fora porque perdeu a boquinha dos milhões da Lei Rouanet e foi descoberta toda a trama de como desviava dinheiro do povo brasileiro, tudo. Bom, quando o senhor Randolfo Rodrigues requereu para que o ministro da Defesa apresentasse o relatório, 48 horas, Alexandre tem que cumprir. Ele respondeu, o relatório vai ser entregue depois do segundo turno. Meu relatório. Enquanto isso, estão lá os constrangimentos. Corta aí as redes sociais, as contas bancárias, a mídia dos empresários. Inclusive o Alfredo Baiano do Cocumambu, que é cearense, o Alan Sam, o velho da Havan, o Luciano Rank. Porque o cara tem 30 milhões de seguidores, não podia pedir voto para o Bolsonaro porque ele estava impedido, né, pessoal? Bom, quando o ministro da Defesa mandou o relatório, recebeu palmas do ministro Alexandre Moraes, dizendo que o relatório estava bem, não houve fraude e tal, vem a resposta, esclarecimento do ministro da Defesa.
Enquanto isso, o cara lá dizendo, o Bolsonaro quer o intrometimento dos militares. E ele vai ser, o ministro Fernando Haddad, vai ser ministro da Fazenda. O Edson Dias vai ser ministro de Queiroz do Piauí e vai ser, sabe o quê? Ministro Supremo do Tribunal Federal. Assim, muito tempo que não tem vergonha do que ela fez, né? A pessoa dizer o que ela disse e depois comer no mesmo prato de lascar. Deve ser ministra lá no Supremo também. A Curiola vai completar tudo, viu, pessoal? Aí, eu faço rir, pessoal. Aí, quando Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira mandou informar que a palavra fraude não tem nenhum ponto relatório, recomendando urgente vistoria nos códigos-fontes por abrigarem 17 milhões e tantas mil linhas e que também, eu entendi assim, não sei se você entendeu. Também não tenho certeza que esse código-fontes é o mesmo que eles viram naquele dia, para poder se ter uma certeza da apuração sem defeito. Bom, esse código-fontes, o centro não podia entrar naquela sala para examinar, vistoriar, proibido. Só podia levar um papel e uma caneta, mais nada. O que fizeram com os ministros, com os militares do ITA, pessoal formado pelo ITA, pessoal de cibernética. Bom, aí, Paulo Alexandre vai dar outra nota. Não importa isso. As providências serão adotadas posteriormente. Tem que ser feito logo. O que importa é que quem quiser que recorra, já foi proclamado o resultado, vai haver diplomação e posse. De urgência, os comandantes do Exército e Marinha Aeronáutica fizeram aquela reunião e soltaram a nota, essa nota que está dando a briga ao Brasil. E que tem uma frase muito sintomática, que usam da força moderadora. E quando eu disse que nos debates da Constituição Federal, da Assembleia Nacional Constituinte, que eu me segui e reafirmar, foram inseridos 3 instrumentos constitucionais e democráticos para a defesa do Brasil contra o comunismo. Artigo 136, que trata do estado de emergência, que ninguém quer esse. 137, estado de sítio também não se quer. E o artigo 142, que é o poder moderador, que as Forças Armadas dizem a força moderadora, né, pessoal? O que diz o artigo 142? O presidente da República é o chefe das Forças Armadas, constituídas por hierarquia e disciplina, formadas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, as quais podem ser convocadas por quaisquer dos poderes da República para reprimirem, para colocar em ordem como poder moderador, do meu ponto de vista, não deixando que um fira a autonomia do outro, quando se sabe que nós temos na Câmara Federal um cara que diz respeito à Constituição, que é o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, que é o pior, que é o presidente do Senado, que não tem vergonha, quer ser reeleito, e pode, né, porque a reeleição de presidente do Senado e da Câmara não pode acontecer a reeleição quando for no mesmo mandato, mas é o mandato do outro, já puder aposentar. Eu acho que para o caso do Rodrigo Pacheco, deveria não ser possível, porque está no mesmo mandato de senador para ele e para mais 2/3 do Senado Federal, porque o Senado é composto de 81 senadores, representantes, 3 por cada estado, não importa o número de votos, sendo alternado 8 anos de mandato, de 4 em 4 anos, muda 1/3, mudam 2/3. Desta vez mudaram só 1/3, ou seja, 27 senadores. Na outra eleição vão mudar 51. Entendeu? 51, não, esse ano foi 17, 27, são 54 que tem que ser mudado na próxima eleição.
Então, do meu ponto de vista, o Rodrigo Pacheco não pode ser eleito, porque ele está dentro do mesmo mandato. Agora, vamos ver aqui uma coisa. Teve um problema aí das rádios que deixaram de divulgar aquelas mensagenzinhas de 30 segundos. Isso aí todo mundo sabe. Tem um caso de gente que foi para as redes sociais e que eu tenho certeza que as Forças Armadas estão investigando ainda, por isso está todo mundo calmo. Olha, eu fui votar, fui informado que já tinha votado por mim. É só pegar a impressão digital, o título de eleitor e na onde conferir. É difícil, que é muito trabalho. Tem o relatório da Argentina, que apesar de ser esquerda, o relatório diz muito bem que houve fraude. Tem o código-fonte que foi omisiado, foi escondido do pessoal da engenharia cibernética das Forças Armadas. E tem o quê? O senhor ministro Alexandre Moraes, que continua praticando atos antidemocráticos e inconstitucionais sobre os sorrisos do pessoal da Globo, que de madrugada você não consegue ouvir tanta risada, tanta alegria, e ainda mais. Aquele negócio de assular cão. Ó, estão assulando muito, estão divulgando muito um Brasil talvez pior do que aquele do dia da cassação da Dilma, viu, pessoal? Vocês podem dizer que o Lula teve 86%, isso é balela, porque nós temos aí os institutos de pesquisa, né, que devem ser investigados. Temos ainda, constrangendo o povo brasileiro, Omar Assis pediu a CPI do lixo, Renan Calheiros relatou e Rodolfo Rodrigues, vice-presidente. Quem assistiu a palhaçada daquela CPI? Eu fiquei triste porque terminou, que era meu prato do dia. E quem ouviu e assistiu a forma de como a senhora Simone Tebet tratou as mulheres que foram prestar depoimento, aquelas que foram prestar depoimento livres das desigualdades de mulheres e das diferenças entre a autonomia do médico e a vontade de senhor Renan Calheiros. Tem também aquele caso que os médicos que foram depor não deixaram. Tem também aquele caso do Luciano Huck que foi depor. Aí o senhor Fabiano Contará devia ter aproveitado uma oportunidade, o outro fica feio, né? Olha, senhor Luciano Huck, você me discriminou com homofobia. Eu sou casado, tenho filhos, tenho família, o meu marido está em casa. Quem é que quer saber disso? Ninguém, né? Aí, senhores, será que o resultado da apuração é verdadeiro? Quem foi que trabalhou para eleger o cidadão lá e que vai ser o maior desastre do Brasil se não tivermos a força moderadora das Forças Armadas? Essa expressão é da própria declaração das Forças Armadas. Porque eu acho que o grande erro foi, na época, não ter requerido o poder moderador. Na época, daquele dia que o Bolsonaro fez aquela manifestação de 7 de setembro, sofrido, cutucado todo dia pelo Supremo, pela Globo, por um bocado de comunicadores comunistas, ele não ameaçou o poder moderador, não. Ele disse, rapaz, eu tenho instrumento para reprimir isso, eu me lembro disso. De repente, o Michel entrou na jogada e até hoje o senhor Jair Messias Bolsonaro segura a sua palavra do Estado nas 4 linhas da Constituição Federal. Então, por isso, pessoal, eu vou me despedir. Quero me despedir, é só até quarta-feira, que amanhã eu não faço live. Dizer a vocês muito obrigado. Tomara que tenham pena de mim, que eu
Qualquer um que ganhar, ganhou. Só fico revoltado porque quem escolheu, que elegeu uma pessoa indevida e indigna para o cargo, foram seus colegas do Supremo. Não foi, todo mundo sabe disso. Meu telefone WhatsApp, eu agradeço a você, Marcos Almeida, a você, Carlos Almeida. Cadê o Dino Boy? Agradeço a todos os senhores pela atenção. Nosso amigo Dino Boy assistiu ao vivo. Para você, Aderbal Freire, Aderbal Bezerra. Para você, Jota Evangelista, Sônia Viana, minha irmã. Você, Carlos Almeida, de São Paulo, Marcos Almeida, de São Paulo. Você, Eduardo Montes, Rio de Janeiro. Os amigos que estão lá no estrangeiro, o doutor Gleice Pedro de Holanda, lá em Jacksonville, e tem me dado muita notícia sobre o Brasil nas diversas manchetes e notícias dos jornais e emissoras de rádio e televisão dos Estados Unidos. Jacksonville é uma cidade, a maior cidade da Flórida, estado dos Estados Unidos. A própria Carla Zambelli está foragida, como diz o outro, escondida, porque está proibido de falar. Está proibido de falar o Alan Santos. Tem que botar o Brasil no jeito, pessoal. Se pode continuar com os guardiães da Constituição Federal, guardiões ou guardiões, guardando a Constituição na gaveta, que a Constituição não é só um livro, não. A Constituição é tudo que devia estar no respeito ao cidadão brasileiro. E nós, brasileiros, estamos, de acordo com a população, exigindo providências contra esses ministros e também por resultado transparente da eleição de 2022. Meu zap, 85 é o DDD, 999453883. Obrigado e até quarta-feira.